Eu vou falar agora sobre o caso de um acidente, que aconteceu, gente. Aliás, o final de semana foi marcado por acidentes nas rodovias federais. E nós tivemos um caso que foi um dos mais tristes que eu já vi nesses últimos tempos, de um ônibus que perdeu o controle entrando para a BR-135 e, infelizmente, resultou na morte de crianças, gente. Crianças entre 2 meses de vida e 4 meses de vida e 9 anos de idade. É gravíssimo o que aconteceu, fato sob investigação. Isso foi um dos acidentes registrados. Débora Radassi traz os detalhes para nós sobre esse final de semana diferente do que nós imaginávamos ou do que nós torcíamos que fosse. E detalhe, é um período de feriados prolongados. Tivemos o dia do professor na sexta, temos aí as vésperas do dia do Piauí. Débora. Isso, Gelson. Com a flexibilidade, o tempo vai passando, as pessoas vão ter mais acesso a viagens, a lugares distantes, então aproveita o feriado prolongado aí para viajar, conhecer outras cidades e curtir o final de semana. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem percebido, de acordo com essas flexibilizações, a quantidade de acidentes, que, infelizmente, entre vários acidentes, aconteceu um nesse final de semana que resultou na morte de crianças do sexo masculino. Uma criança de 2 anos, natural de Tutóia, do Maranhão, e 2 irmãos, um que é de Goiás e o outro de Brasília, de 9 anos. Era um ônibus que estava andando na BR-135 em alta velocidade, bem além do permitido. Eu vou conversar agora com a inspetora de Menezes, da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, para trazer detalhes deste acidente. A informação é de que realmente o ônibus trafegava em alta velocidade e acabou invadindo a contramão. Exatamente. O que os policiais constataram ao chegar ao local do acidente é que esse ônibus ele vinha de uma rodovia estadual não sinalizada, ele já vinha em alta velocidade. De acordo com o disco tacógrafo do ônibus, que é um equipamento, esse ônibus ele trafegava aproximadamente 120 km por hora. Então, ao sair dessa rodovia estadual, ele tinha que adentrar a rodovia federal, a BR-135. Ao tentar realizar essa curva, uma curva fechada, ele acabou invadindo a contramão. Felizmente, também não vinha outro veículo, no sentido contrário, poderia ser um acidente ainda mais grave. Então, ao perder o controle do ônibus, esse veículo acabou tombando. Procede a informação de que no ônibus não havia equipamentos adequados de segurança? Procede. O que os policiais constataram é que alguns assentos não possuíam cintos de segurança, outros assentos possuíam, mas o cinto estava ineficiente ou inoperante, que é uma circunstância que certamente agravou as lesões dos passageiros. Ele fez o teste de alcoolemia? O condutor fez o teste de alcoolemia, deu negativo para alcoolemia. Além disso, a CNH dele estava em dia, exame toxicológico em dia. No entanto, o tempo de descanso exigido por lei não vinha sendo cumprido. Teve também outro acidente, inspetora, que aconteceu em Altos, uma colisão frontal entre um carro e uma moto, e o condutor do carro de 55 anos saiu ileso e o da motocicleta de 25 anos veio a óbito. Como se deu este acidente e qual foi a causa? Exatamente. Os policiais constataram lá no local do acidente que provavelmente esse veículo, um Jetta, tentou realizar uma ultrapassagem em local permitido. No entanto, provavelmente não havia segurança o suficiente para realizar essa manobra, talvez não houvesse visibilidade, e ele acabou colidindo frontalmente com um motociclista que veio a óbito no local. E mais 2, na verdade, também, que marcam esse final de semana de acidentes nas estradas no estado, que foi na BR-407, no quilômetro 439, em Geminiana, que teve 2 acidentes também que chegou a óbito. Exatamente, um deles envolveu uma motocicleta e um micro-ônibus. Esse micro-ônibus ele vinha de uma estrada vicinal, uma estrada menor, tentou adentrar a BR, mas não observou as medidas de segurança, não observou se vinham veículos e acabou colidindo com uma motocicleta.
onde o motociclista veio a óbito também. E ainda em Geminiana houve um acidente do tipo colisão frontal entre duas motocicletas. Provavelmente uma delas invadiu a faixa contrária e veio de encontro a um outro motociclista que vinha no sentido oposto, também levando a óbitos ambos os motociclistas. Inspetor, o Joelson Jordani tem um questionamento. Pois não, Joelson? Inspetora Débora Radassi, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que se identificava como CEO de uma empresa que faz transportes interestaduais e que estava queixando-se do fato de, por exemplo, o ônibus lá do acidente no sul do estado, utilizar adesivos que eram similares ao da empresa que ele preside, ou que ele trabalha. Isso estava provocando um problema para a empresa. E ele disse até o seguinte, olha, já houve fiscalização em que esse ônibus precisou ter os seus adesivos arrancados porque estava confundindo os passageiros. Existe esse tipo de preocupação? A gente sabe que o ônibus em questão tinha tacógrafo, que é um equipamento que mede o tempo todo a velocidade, inclusive a velocidade no momento do acidente, de maneira precisa. Mas isso basta? Que tipo de outro sinal o passageiro precisa estar atento para garantir que ele não esteja trafegando num ônibus que tenha a qualidade duvidosa, por exemplo? Ônibus que tenha a qualidade duvidosa, por exemplo. Bem, o órgão que faz essa fiscalização de transportes interestaduais, se são clandestinos ou se são regulares, é a ANTT, mas também é em parceria com a PRF. Inclusive, essa fiscalização vem acontecendo atualmente junto a esse órgão. É muito importante que o passageiro ele esteja atento ao que cabe de segurança a ele, se os cintos estão ok, se a velocidade que aquele ônibus está empregando está compatível, e ele pode sim entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal ou com a ANTT, que também é um órgão fiscalizador, e denunciar essa empresa ou esse ônibus que esteja trafegando irregularmente. Muito obrigada, inspetora de Menezes, falando sobre os acidentes, né, Joelson, que marcaram o final de semana. E lembrando que a Polícia Rodoviária Federal não realizou nenhuma operação nesse final de semana prolongado, mas que sim vem registrando esses acidentes que resultou aí em óbitos nas nossas estradas aqui no estado. Joelson.